Fala pessoas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um produto que tem uma crise de identidade. Ele não sabe se ele é um bioestimulador ou se ele é um preenchedor. Meu nome é Rogério Gonçalves Velasco. Eu sou a Roberta Tato Mazar e esse produto meio doido é o Harmonicá. É isso aí, espera aí que a gente já vai explicar como é que ele funciona. Você não bate bem na cabeça. Por quê? Lá pro comecinho dos anos 2000, existiam alguns preenchedores que não eram à base de ácido hialurônico, eram utilizados à base de colágeno, tinha origem bovina, origem porcina, colágeno de porquinhos, né? Sabor bacon, não tinha sabor bacon, brincadeira. Mas eram preenchedores de vários materiais. Começou a se destacar justamente o ácido hialurônico, que é um produto extremamente biocompatível, muito bacana, pouquíssimos índices de complicações, intercorrências e rejeições associadas ao medicamento, né? Associadas ao medicamento. Mas assim, posso fazer uma observação? As pessoas acabam usando isso para vender o produto, porque assim, ele é biocompatível, biocompatível, biocompatível. Porém, a gente tem que ter em mente que o ácido hialurônico que é produzido, ele é sintético. Ele não é igual ao nosso ácido hialurônico endógeno. É que ele é muito semelhante ao ácido hialurônico de todas as espécies, ele é muito similar. Então, ele é biocompatível. Porém, o ácido hialurônico puro é isso. Mas o ácido hialurônico que a gente usa para fazer volumização, usa para fazer preenchimento, ele é totalmente sintético e não tem só ácido hialurônico lá dentro. Então, as pessoas acabam usando o termo, porque ácido hialurônico é biocompatível, não vai ter problema. Não é assim, porque lá não tem ácido hialurônico puro. Seria se fosse só ele. Mas em relação aos preenchedores que tinham na época, ele é um medicamento muito melhor opção, e ainda hoje é das melhores opções. Mais ou menos na mesma época, foi lançado um produto com o nome de Radiesse, que era um preenchedor à base de hidroxiapatita de cálcio. É um material muito bacana, está há anos no mercado, só que ele tem uma ação um pouquinho diferente, porque enquanto o preenchimento ou preenchedor de ácido hialurônico, ele volumiza toda aquela área de interesse, e com o passar do tempo, aquele volume vai perdendo, o material vai se degradando, no caso da hidroxiapatita de cálcio, a ação era diferente. Perdia de imediato o efeito, mas depois ganhava-se o imediato nos primeiros 2-3 meses, e esse efeito permanecia por muito mais tempo. Esses produtos, né, a hidroxiapatita de cálcio, pode falar. Não é nem só isso, não é só que permanecia mais tempo. Quando começou a ter estudos histológicos, observava-se uma grande quantidade de colágeno. E justamente aí começou a criar uma classificação diferente. Então, os preenchedores à base de hidroxiapatita de cálcio começaram a levar um nome de bioestimuladores de colágeno. Na verdade, o bioestimulador de colágeno é muito mais no dia a dia que a gente fala hoje aqui no Brasil, né? Porque em artigos não é exatamente como é conhecido. Não, é o termo que usam. Inclusive, é usado como biomaterial. Ele é chamado de um preenchedor semipermanente. Não existe meio grávido, mas existe semipermanente, que é um preenchedor de longa duração. Mas aonde a gente quer chegar falando nisso? Poucos anos atrás, não vou saber data, uma empresa de Israel, chamada Luminéria, ela falou, opa, será que dá para unir as vantagens do bioestimulador, da hidroxiapatita de cálcio e dos índices de segurança deste material, porque é um material bastante seguro também, no que diz respeito a nódulo, enfim. Será que eu consigo usar a vantagem do bioestimulador, da sua duração, e associar isso com ácido hialurônico, que tem uma biocompatibilidade muito bacana, e já oferecer um resultado que, num primeiro momento, já fica estabelecido e já dura bastante tempo, né? Permanece bastante tempo? Até porque, no meio dos produtos médicos, o ácido hialurônico ele pode ser usado de veículo para diversas coisas. Então, pensar no benefício de ter um resultado de volumização imediato, porque o bioestimulador nem sempre dá, né? Depende do bioestimulador como você está trabalhando, nem sempre ele te dá uma resposta de volumização imediata, né? Então, quando a gente adiciona o ácido hialurônico, a gente usaria isso de veículo para hidroxiapatita de cálcio e ainda teria o benefício de ter uma resposta clínica de volumização. Então, foi um material que chamou muito atenção naquela época, e chamou tanto atenção que a AbbVie, dona da Allergan, comprou a Luminéria e colocou este produto, o Harmonicá, no chapéu da Allergan. Então, junto com o Juvederm, junto com o Botox, passou a ter o Harmonicá. Uma curiosidade, ainda em países muito restritos. Israel, obviamente, no Brasil e na Inglaterra.
eu não sei se é Inglaterra ou Reino Unido, mas e na Inglaterra são os únicos locais no mundo que tem esse produto disponível. Então ele não é alguma coisa tão ampla assim e tão fácil de localizar, fácil de achar. Mas é um material que, no meu ponto de vista, ou no nosso ponto de vista, eu estou falando por você talvez, seja um material que tem um pezinho numa revolução nessa questão dos preenchedores, você não acha? Sim, eu acho. Até por conta do resultado e do tempo de duração, na qualidade de pele que esse produto traz, eu acho que é realmente um diferencial entre os outros colonizadores. E um aspecto interessante dele diz respeito à própria composição dele. Se a gente pega o Radiesse, que é o medicamento referência quando a gente fala de hidroxiapatita de cálcio, existem outros no mercado, como o Renova Diamond, por exemplo. Até, só complementando, a hidroxiapatita de cálcio do Harmonica é exatamente a do Diamond, da Renova. É a mesma marca. É a mesma hidroxiapatita. A segunda linha, eu falo segunda linha porque chegou depois, não porque não é menos, pior ou qualidade é porque pior. Chegou depois, que é o Deep, Ultra Deep e o Diamond, eles são da mesma empresa que produzem o Harmonica. Então, o Harmonica é uma mistura se eu não me engano, eu acho que é do Ultra Deep. Eu não sei. É de um dos dois preenchedores. Ou é o Deep ou o Ultra Deep associado ao Diamond. Ou o Harmonica. É exatamente o mesmo produto. Só que será que é misturado os dois? Vocês vão entender isso que não é. É um terceiro produto. Tá? É um terceiro medicamento nessa questão. E o Radiesse, quando ele foi lançado... quando foi lançado, não, até hoje ele tem. Ele tem justamente um veículo dele, é a carboximetilcelulose, que na verdade é um gel inerte, que é absorvido no organismo em questão de poucas semanas, é muito rápido. Poucas semanas, nem semanas, né? Às vezes é pouquíssimos dias. Junto com um agente lubrificante, que é o glicerol, para justamente ajudar na extrusão desse material pela seringa. O Harmonica, ele entrou fazendo o seguinte, tira o glicerol, porque o glicerol ele é um agente irritante, ele é um agente inflamatório, então se você já usou o Radiesse em algum paciente, talvez você tenha percebido que o paciente às vezes reclama de ardência, que é por conta do glicerol. Tira esse glicerol e vão colocar hialurônico no lugar. E o ácido hialurônico começou a funcionar como um veículo, como um substituto do glicerol e da carboximetilcelulose. Então, por isso que eu acho que ele é um produto bastante interessante. A gente escreveu um artigo pro blog, que vocês veem aqui. E se vocês não assinam nossa newsletter, assinem, porque toda semana tem algum artigo novo, justamente de vários trabalhos dos nossos alunos, pesquisas que nós fazemos para esses artigos, e às vezes descrevendo até produtos que são lançados novos. Então, assina a nossa newsletter, é só acessar o site, vocês veem aqui embaixo, você assina lá direitinho e você tem aqui uma descrição desse produto. Mas a ideia de fazer um vídeo, né, falar sobre o Harmonica, é mostrar que ele talvez seja realmente uma evolução dos preenchedores faciais, justamente por associar os benefícios de volumização imediata e o tempo de duração, que hoje pouquíssimos preenchedores têm essa propriedade, de durar mais do que 6, 8, 10 meses em tecido. E aí, assim, poderia ser questionado, mas se você pegar o Radiesse e não fizer a diluição para bioestímulo, você também consegue volumização. De fato, você consegue. Porém, o Harmonica te dá uma segurança maior de trabalho. Quando você tem metade dele como ácido hialurônico já vindo de fábrica, sim, se acontece qualquer coisa, errou na mão, colocou mais, ficou marcado, ou aconteceu alguma complicação, você facilmente consegue reduzir metade do volume desse material com hialuronidase, o que você não consegue com o Radiesse. Então, sim, o Radiesse na sua forma pura também traria uma volumização, porém com menos segurança. Sim, porque aqui a gente consegue reduzir bastante do volume. Essa questão do volume é até um negócio engraçado, né? Que é a questão da porcentagem de hidroxiapatita que tem no material. Tanto que inicialmente a gente também foi meio enganado com isso, a gente não parou para prestar atenção. Acho que lives bem mais antigas a gente ainda falava que era mais concentrado. Que era 50%, exatamente, que tinha mais hidroxiapatita de cálcio. Mas aí depois a gente descobriu que não é bem assim, né? A gente parou para entender um pouquinho a diferença entre peso molecular... o peso e volume. Peso e volume, exatamente. Em resumo, assim, tanto o Radiesse como o Harmonica, ele tem 30% de volume de hidroxiapatita de cálcio. Mas esses 30% de volume respondem a 50% do peso da seringa inteira, vamos dizer assim.
É 55,7, alguma coisa assim. 55. No artigo a gente escreve isso aí direitinho. Mas o interessante é que todo o resto, né, tirando o 70% do volume, no caso do Harmonica, é de ácido hialurônico. Então a gente consegue fazer uma redução de 70% do volume do material. E que dá uma segurança muito maior que o Radiesse não oferece. Por mais que tente a gente veja profissionais falando, não, mas você consegue usar ele com hialuronidase, você não vai trabalhar, ou então tiosulfato de sódio, é de sódio, mesmo de cálcio, não é? Não, tiosulfato de sódio, que ele dissolve hidroxapatita, isso daí tudo ainda é muito empírico, ainda está na base do acho que dissolve. Porque... E tem alguns artigos que mostram que ele não dissolve, o que ele faz é dispersar um pouco mais as partículas, ele não quebra dissolve. a partícula, não. né? E muito menos, eu já ouvi alguns professores falando que a hidroxiapatita de cálcio do Harmonica, ela é uma hidroxiapatita de cálcio especial e que ela vira um pó, se dissolve e vai embora pela corrente sanguínea. Isso é mentira. Não existe. Não, isso não existe. Eu posso afirmar para você, isso não existe, é mentira. A hidroxiapatita de cálcio é a mesma do Diamond, é a mesma. Só não vou falar mesmo que é do Radiesse, porque às vezes a matéria-prima não é a mesma, o quem produz não é o mesmo. Mas é igual, não tem nada de diferente nem especial. A diferença é ter o ácido hialurônico, que você consegue reduzir o volume caso aconteça alguma complicação. Outra coisa que mudou quando a Allergan ganhou, não, ela pagou e pagou caro na Luminéria, ganhou a Luminéria. Ia ser bom. Quando ela adquiriu a empresa Luminéria, né, a produtora do Harmonica, é que na época da Luminéria, o Harmonica ele era indicado absolutamente como um substituto para preenchimento em face completa. Ele não tinha nenhuma restrição, ele não tinha nenhuma utilização em alguma área específica. Tanto que essa imagem que vocês observam aqui é de um folder de divulgação da própria Luminéria. Na época, né, isso já tem, sei lá, uns 4 anos, 5 anos, nem isso. Acho uns 4 anos. Não, mas a própria bula, você já pegou a bula que está no Brasil? A antiga bula, não reparei. Não, mas também a própria fala? bula fala que você pode aplicar em várias áreas. Várias. Não só a que eles indicam. É que isso foi uma precaução da empresa. Mas na própria bula tem falando que você pode aplicar em outras áreas, não só na parte posterior. E quando veio a Allergan, justamente por ser um produto que ainda estava com uma base de pesquisa muito pequena, vamos dizer assim, eles falaram, olha, vamos partir para a parte de segurança. Nós já temos a linha Juvederm. A Juvederm ela tem uma gama de produtos muito bacana para volumização, então a gente vai focar no bioestímulo do Harmonica. E para bioestímulo, o foco que eles deram foi a lógica que o André Braz desenvolveu, que é um grande pesquisador, é um grande profissional, tem materiais muito bacanas dele, tem um livro que a gente recomenda que chama Preenchimento Global da Face, que assim, é uma bíblia, aquilo lá, se você trabalha com harmonização, você tem que ter. Não sei nem se teve reimpressão, nada, o nosso está faltando página se bobear. Não, não tem página dele não. Mas ele é muito, muito bom. E esse mesmo autor, o André Braz, ele foi adotado, aliás, pela Allergan para ser meio um embaixador da marca, mostrar a técnica, e ele já tinha na técnica AB Face. Na verdade, foi pela USK quando veio, Sim, não foi exato. pela Allergan. É que a Allergan meio que herdou, né? Mas foi pela USK, não foi pela Não foi pela Allergan. Ele veio e trouxe, quando a USK importou, que ele primeiro foi importado pela USK, depois passou a ser comercializado pela Allergan. Sim. Né? Aí a USK pegou ele e fizeram o AB Face, eu acho que é AB Face. Que é exatamente essa imagem que vocês veem. É uma aplicação que vai funcionar essencialmente em região de estruturação de arco zigomático, contorno de mandíbula e ângulo de mandíbula. Só o foco da aplicação, num primeiro momento, para a Allergan, falou, é aqui, porque aqui a gente sabe que é seguro, esse material tem uma durabilidade grande, ele vai oferecer um efeito lifting. Bacana, joia. E oferece mesmo, a gente vai mostrar um artigo daqui a pouquinho. Porém, estamos falando hoje, dia 23 de junho de 2023, há um mês passado, ou no começo desse mês, eu não sei, bem recente, eu fui num evento da Allergan, onde eles estavam dando uma aula teórica e mostrando com aplicações, com demonstrações, na verdade, as novas áreas de aplicação. Então, eles já permitiram, como indicação da empresa, aplicar em outras regiões que não essa, desde que seja da áreas de experiência do operador. Mas lá eles estavam falando já regiões mais anteriores, que é região de CK5. Que não tem por que não usar, né? Não tem por que não usar. Mas ele já não se contrapõe a isso. Exatamente. Mas aí, assim, uma coisa é o que nós recomendamos, outra coisa é que nós permitimos que um profissional faça, né? O profissional tem autonomia para usar da forma como ele precisa, como ele acha que pode usar. Tanto que o uso de toxina, a odontologia, essencialmente, é off-label.
A gente usa porque sabe que funciona, tem literatura a respeito, mas não tem uma aprovação, de fato, para uso para esse tipo de patologia. Mas, enfim, a efetividade desse tratamento ele está sendo ainda lapidado. Um dos primeiros artigos que agora já sob o chapéu da Allergan foram publicados é esse aqui que vocês veem na tela, que é, por acaso, com o próprio André Brás, né? É um profissional da Espanha, Fernando é da Espanha, André Brás, e este daqui é da Itália, Maurizio Cavallini, é da Itália, que eles fizeram uma análise muito, muito interessante. Fizeram uma análise 2D por fóton, uma análise 3D usando o sistema Vectra, que a gente fala com recorrência aqui, uma análise de ultrassom e esse teste aqui de elastografia. Que é muito bacana essa sacada de usar para isso. Porque, na verdade, ele é um teste que é usado de forma recorrente para testar a rigidez, o endurecimento do fígado. Então, quando o paciente tem fibrose do fígado, né? Fibrose hepática. Foi o que eu falei. É o que você falou, endurecimento do fígado. Eu só estou usando o termo enrijecimento, né? Do fígado, e é por conta dessas fibroses. Então, você consegue, por esse exame, sem precisar abrir o paciente e fazer um exame invasivo, calcular o quanto o fígado está mais rígido, porque ele tem a capacidade de verificar o aumento da colagênese do colágeno em tecidos moles. Então, de alguma maneira, achei muito genial essa sacada de usar isso para avaliar o quanto mais rígida ficou a pele depois do tratamento. Que dá para você, de fato, mostrar que teve formação de colágeno ou não, né? Aí, na verdade, teve, a gente está dando spoiler. Mas pelo menos você confere, né? Não é alguma coisa eu acho. Exatamente, deixa de ser qualitativo, visual, né? E o visual depende muito da experiência e da forma de ver de cada um, mas quando isso torna com números, né, quantitativo, não tem discussão. E esse gráfico aqui ele é bastante interessante porque ele mostra a manutenção do volume de preenchimento. Então, esse primeiro gráfico aqui, ó, manutenção do volume na região pré-auricular, nesta região lateral. E se vocês perceberem, olha, com 48 horas ele tem um volume, tem uma pequena diminuição, mas o volume meio que se mantém. E ele aumenta depois de 180 dias. Quer dizer que de 90 a 180 dias já não é a presença do ácido hialurônico. Aí a gente pode contar que é uma neocolagênese. Aí sim voltou a ser um bioestimulador de colágeno. Se ele funcionou como um volumizador no primeiro momento, a partir dos 90 dias, a neocolagênese começa a assumir o posto de volumização. Sim. Então é um produto, por isso que eu volto a afirmar, é um produto que realmente mostra alguma coisa muito interessante. E com maior segurança, inclusive, né? Por conta da segurança e da sua efetividade. E as análises que foram feitas, ó, e assim, não adianta a gente olhar foto. Eles fizeram várias análises, né? Foto e 3D. No 3D é sensacional que um dos recursos que a gente consegue é saber quanto que aquele material volumizou quando depositado naquele local. Então você tem o volume pré e você tem o volume imediato daquela região e você pode fazer o escaneamento depois de um ano e descobrir se manteve aquele volume. Então, aqui a gente tem números de verdade mostrando esta efetividade, um aumento, às vezes... O paciente só não pode ter engordado nem nada. Não pode ter engordado. Isso conta também. Mas olha que interessante, um aumento maior do que o volume que foi injetado. Cada lado desses pacientes foi injetado com 1,25 ml, né, que é o tamanho de uma seringa, 1,25 ml de cada lado. Só que olha só, o volume... Olha, você sabe que isso é uma boa, não querendo atrapalhar, minha gente, mas isso é uma boa para colocar no meu projeto, o peso do paciente, porque pode fazer diferença no tempo de acompanhamento. Verdade. Então vamos lá. Teve uma serendipidade. Mas olha que interessante. Veja só, colocou 1,25. Num primeiro momento, tá lá mais ou menos aquele volume. Com o passar do tempo, aquele volume aumentou. Ah, mas aumentou por causa de edema. Depois de 90 dias não é mais edema. Depois de 90 dias é formação de colágeno, é neocolagênese. 30 dias. Esse é 30? O C é 30 dias. Cadê? C o D é 90. Dias. O D é 90, que está mantendo... Não, diminuiu. Peraí, tá aqui, ó. 180 ele diminui, né? Não, aqui ele manteve o mesmo volume, ó. 1,72 para 1,28. Esse aqui com 30 dias ainda tem a hidratação, exato, tem o ainda edema. Tem o efeito do ácido hialurônico, mas a manutenção do local, em um ano depois, ainda tem metade do resultado. Mas, poxa, um preenchimento que dura um ano, mais do que um ano, porque isso aqui foi análise de um ano depois. 180 dias. 180 dias depois, 6 meses depois. Então mostra realmente alguma coisa que vai ter tem um futuro bacana. Ainda tem muita coisa para a gente descobrir, ainda tem muita coisa para a gente entender
de mecanismo de ação, entender até se os protocolos que são indicados são mais efetivos ou não. Associações, até porque neste trabalho foi usado só uma seringa de cada lado, o que é o preconizado pela empresa. Hoje, a própria empresa, ela já preconiza uma quantidade um pouco maior, porque nem sempre uma seringa é suficiente para promover todo o efeito lifting e estruturação necessária. Então, às vezes, esse tempo de duração, ele pode se estender se você finalizou de fato todo o tratamento, recolocou e reposicionou todos os tecidos, e para isso você precisa de uma quantidade adequada. Então, hoje, uma seringa de cada lado não garante que você vai conseguir o resultado e a longevidade do tratamento como é indicado. Porém, todos os trabalhos ainda usam uma seringa de cada lado. Mas isso depende muito de formato de face. Tem pacientes que têm um rosto muito mais muscular, muito mais pesado, que não respondem da mesma forma. Então, tem que lapidar um pouquinho melhor essa abordagem, né? Até porque a gente sabe, organismos que estão mais preparados para conseguir produzir colágeno, eles têm um resultado muito melhor do que os que não. Os que têm deficiências nutricionais ou mesmo não tem estímulo, pele não está, a região do rosto não responde adequadamente à formação de colágeno, porque as células não estão sinalizadas, a gente até fala bastante sobre isso. Então, depende do seu paciente. Às vezes, uma seringa de cada lado tem grandes resultados, porque aqui a volumização e o resultado, ele é diretamente ligado ao volume que você coloca. Quanto maior o volume aqui, dentro do limite que precisa, você vai ter maior reposicionamento de tecido. Então, se o seu paciente não tem condições de produzir grande quantidade de colágeno, o resultado vai ficar deficiente, obviamente. Sim. Para fechar esse questionamento, né, fechar a apresentação, será que, se eu pegar 1 ml de preenchedor, ácido hialurônico, e 1 ml de Radiesse ou Diamond ou hidroxapatita de cálcio, associar os dois, eu tenho um produto igual? A resposta é não. 2 motivos. Primeiro, se você usar já um material finalizado, vou pegando o Radiesse só como um exemplo, porque ele acaba sendo um medicamento de referência. Se eu pegar o Radiesse e misturar com ácido hialurônico, eu ainda vou ter o glicerol. O glicerol é aquele agente inflamatório que ele foi eliminado por completo no Harmonica. A gente está colocando um material que não era para ter. Outra coisa, a concentração você vai dividir pela metade. Se você tem 30% em volume, a partir do momento que você associou 1 ml do Radiesse com 1 ml de preenchedor, você vai ter 15% de hidroxapatita de cálcio naquele material. Então você já reduziu pela metade. Você dobrou o volume reduzindo pela metade. É como se você tivesse diluído o material. E a outra questão é que, assim, quando você pega um preenchedor, você vai ver lá a composição dele, não a composição, a quantidade de ácido hialurônico. Às vezes você tem uma seringa que tem 20 mg de ácido hialurônico. Na seringa do Harmonica também tem 20 mg. Então, a partir do momento que você mistura os dois, também reduziu pela metade a concentração do ácido hialurônico. E aí, eu vou fazer o papel de vocês, que poderia chamar a gente de hipócrita. Falar hipócrita, porque eu já assisti live de vocês defendendo a mistura dos dois produtos. E eu continuo defendendo. Mas assim, vamos explicar um negócio. Na época, eu não acho ruim, tem um monte de gente que critica, fala, porque quem faz Vira isso... off-label, né? E quem faz isso acha que sabe mais que a farmácia, que a indústria, onde já se viu misturar um ou outro, que você tem reação. Gente, os produtos não têm reação química entre eles, não tem problema nenhum. Então, na época, a gente não tinha este produto no Brasil. Visto todos os benefícios que a gente podia ter da soma dos dois, tem os seus poréns de tudo que é manual, formam grumos, não é totalmente homogeneizado, então pode reabsorver de forma assimétrica. Ok, isso também é verdade. Ainda assim, não deixo de acreditar no que eu acreditava na época quando eu defendi e também usava a mistura dos dois. Hoje que a gente tem o Harmonica, a gente já não faz mais isso. Até por uma questão financeira. Sim, mas a gente já não faz mais isso. Mas na época a gente não tinha, e não tinha todo o problema que as pessoas viam. Eu acredito que era muito mais por uma questão comercial e briga pessoal entre alguns profissionais do que de fato ter algum problema. Tem sim, não é o mais... não é o mais adequado, porque você não consegue homogeneizar isso de forma perfeita sendo manual. Mas que tem a sua indicação clínica. Mas assim, não somos hipócritas porque não deixo de defender aquilo, mas hoje que a gente tem um Harmonica, não tem mais por que usar aquele. E até uma questão financeira. Vê o valor de um Radiesse, vê o valor de uma seringa de preenchedor e vê o valor do Harmonica. Você vai ter um custo mais barato com o Harmonica, comprando já associado. Então,
Na prática, hoje, não é que mudamos de ideia, mas hoje não vemos sentido nessa mistura. Dentro E não do está que errado, tinha, se você quiser continuar fazendo, que você tem bons resultados, manda bala que você tá bem servido. Eu não sou contra, não. Eu sei que tem um Você monte tá de gente até que é fazendo contra. bico. Não faz Não, o bico. bico é de nascença. Eu não sou contra. Sei que tem um monte de gente que vai recriminar um monte que a gente está falando, mas eu não vejo muitos problemas. Muito bem, então vocês acabaram de conhecer esse medicamento que tem o seu problema de identidade, mas ele não tem problema de identidade. Problema de identidade é muito bom. Foi muito bom. Ele é um bom produto, funciona muito bem. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente tem vários conteúdos no nosso blog, então você vai lá na descrição, acessa institutovelasco.com.br/blog. Tem a nossa plataforma EAD gratuita, que é o Instituto Velasco Play, então é play.institutovelasco.com.br. Você acessa esse artigo que vocês viram durante a apresentação, está lá. Esse artigo do André Brás, que a gente está mostrando, ele está lá disponível para vocês. Esta aula está lá e tem mais de uma centena de aulas lá disponíveis para você acompanhar e baixar artigos. Inclusive sobre o Harmonica, tem uma aula que a gente mostra um caso nosso com o escaneamento mesmo que o André Braz usa aqui para comparar com os vetores. De volume a gente não colocou, põe o dedinho, né? põe o dedinho. Ó, eu vou colocar no card aqui. Tem essa aula, ela está aqui, mas todo o conteúdo para download tem que ser lá na plataforma. A gente não deixa esse conteúdo aberto porque essa aulinha não é para paciente. Essa aulinha aqui é para você, profissional. É isso aí. É isso aí, até a próxima. Tchau.